Oi, oi, gente querida! Estamos chegando com a Tribuna Bancária Podcast. Informação produzida com qualidade, notícias, cultura em alto nível, bom humor, serviços e entretenimento. Vem com a gente para mais uma Tribuna Bancária Podcast. Olá, amigos e amigas! Eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e começamos agora mais uma Tribuna Bancária Podcast. Diretamente do estúdio do Sindicato dos Bancários do Ceará, entramos no ar para o 32º episódio da temporada 2026. Vamos ao ar agora, nesse dia 29 de julho, trazemos para todos e todas informações sobre as negociações pela renovação da convenção coletiva e os acordos coletivos banco a banco. Hoje, no episódio da Tribuna Bancária, fala sobre o tema que foi eleito como um dos principais pela Consulta Nacional dos Bancários, que é a participação nos lucros e resultados, que é um tema muito caro, né, para a categoria, visto que é um dos melhores pontos, né, de distribuição de riquezas dentro de negociações coletivas entre a classe trabalhadora e o capital. E para esse tema vamos receber o presidente do sindicato, José Eduardo Marinho, ele que é um dos integrantes da Mesa Nacional de Negociação. Bem-vindo, Eduardo. Um prazer recebê-lo novamente nesse espaço de comunicação com a sociedade. Bom dia, boa tarde, boa noite para nossas redes sociais aí, quem vai nos acompanhar. Meu companheiro de bancada aqui, Márcio, os companheiros que fazem a produção do programa Tribuna Bancária Podcast. É um tema muito importante realmente para a nossa categoria. Inclusive, a gente vai poder relatar aqui que antes da lei a gente já tinha estabelecido esse direito. Inclusive, é mais uma das coisas que a gente conseguiu evoluir para um pouquinho antes da construção para a sociedade de uma forma geral, né, para as categorias organizadas. Então, a gente vai poder falar um pouco sobre esse direito que é tão importante no acúmulo de renda, o somatório de renda para a categoria bancária e para os trabalhadores de uma forma geral. É importante você fazer esse relato, Zé Eduardo, porque o que acontece, né? A gente tem a categoria bancária como espelho para o conjunto da sociedade e dos trabalhadores organizados. Gostaríamos de convidar a todos e todas que assistem essa live aqui no YouTube ou ouvem ela e assistem no Spotify a dar um like, né, nas nossas transmissões para que elas cheguem para o maior volume possível de pessoas. Lembramos a todos e todas que a Tribuna Bancária Podcast tem roteiro e apresentação produzidos por Márcio Rodrigues. Temos também Sandra Jacinto e Normando Ribeiro. Captação de som e imagem fica a cargo dele, Orenilton Vidal. Nosso trabalho aqui tem supervisão do secretário de imprensa, Carlos Eduardo Bezerra Marques. E a gente está sob a presidência dele, que está aqui nesse episódio, José Eduardo Marinho. E tanto Cadu quanto José Eduardo estão, né, na mesa de negociação nacional. E é importante a gente trazer essa representação, porque eles representam o Ceará e o Nordeste nessas mesas de negociação. Zé, deixa eu colocar aqui uma coisa importante, né? As negociações da PLR do setor financeiro em 2026 são regidas pela convenção coletiva, mas bancos tradicionais mantêm regras vinculadas ao lucro líquido com pagamento semestral, enquanto as fintechs negociam PPRs, programas de participação nos resultados, individualizados, e o movimento sindical tenta unificar esses direitos da categoria. Sim. Essa é uma das disputas que está na mesa de negociação esse ano, certo? Certo. Quando você me pergunta isso, a gente precisa, inclusive, olhar um pouco para trás para, inclusive, Trazer o histórico, porque contextualizar, a né? partir do histórico, você, inclusive, compreende o que a gente está tentando nessa recente quadra histórica. Então, vou chamar de recente quadra histórica e um pouquinho mais para trás. Lá, 30 anos atrás, quando a gente começou a dialogar, porque os bancos públicos na década de 90, e aí eu estou retroagindo para a década de 90, não tinham PLR. Eles até tinham alguns programas próprios para algumas pessoas dentro dos bancos públicos, mas não era para todo mundo.
A partir de 1995, a gente consegue estabelecer para toda a categoria excedente dos bancos públicos um modelo que a gente chamou de modelo inicial de PLR. Uhum. Então, os colegas de bancos privados começaram a receber PLR antes dos bancos públicos. E esse modelo servia para, inclusive, não fazer aquilo que algumas empresas fazem, ainda hoje, que é pagar a bonificação para uns e não pagar a bonificação para outros. À época, já existiam essas bonificações. Ó, setor tal está vendendo mais, paga-se de uma determinada forma diferenciada. Ainda hoje, os bancos e as fintechs, elas fazem isso nos seus programas próprios, mas elas não têm os benefícios fiscais da lei que só a partir no início dos anos 2000 é que foi criada a lei da PLR de uma forma geral. A lei 10.101 é de 2000. Então a gente, digamos assim, a gente entrou no funil do tempo, entrou no funil do tempo 5 anos antes de ter uma lei geral de falar sobre PLR. Então, a categoria, de alguma forma, já recebia PLR. Eu estou utilizando dados para quem vai nos acompanhar nas nossas mídias sociais e vai ver algumas imagens do livro que foi feito pelo Carlos Eduardo, um apanhado histórico, que fala exatamente sobre isso, sobre a construção de direitos. E aqui está bastante claro que em 1995 a categoria já tinha introduzido esse direito para coletivização das pessoas. Não era de forma tão parecida como é o modelo de hoje, porque tem um modelo que a gente conseguiu evoluir durante o tempo, mas naquela época já foi um marco histórico importante, que é a construção de um novo direito. Vamos tentar resgatar, né? Como que foi essa evolução, né? Foi a partir do que a gente tem nesse interregno entre o que a gente está negociando hoje e o início dos anos 2000, quando foi estabelecido o primeiro modelo de PLR, uma evolução bastante grande, né? Sim. Eu queria que você nos atualizasse, nos trouxesse, né? Para a gente até perceber como é importante a participação da categoria bancária no estabelecimento justamente dessa conquista, que é a participação nos lucros e resultados, ou os chamados programas de participação nos resultados das fintechs, né? Ou seja, quem trabalha no ramo financeiro, Sim. e aí são bancários, são trabalhadores de fintechs, eles estão protegidos e recebem esse diferencial. E isso quer dizer, hoje em dia, um volume de recursos bastante considerável. Mas eu queria que você nos ajudasse, Zé, fazendo esse resgate histórico. Só para dar um exemplo, claro, quando a gente fala em PLR, normalmente a gente fala em valores, porque é uma distribuição, no nosso formato de ver, é uma distribuição de uma parte igual para toda a categoria e uma parte que faz a valoração do tempo em que a pessoa está dentro da categoria. Então é um mix dessas duas coisas. Ou seja, você recebe por você ser um funcionário que ajuda a construir os lucros de uma dos forma bancos, geral, sim. Mas você também recebe porque você ajudou a construir há mais tempo ou há menos tempo. Exatamente. Então essa valoração a valorização entre tempo e mais valor que você está construindo ano a ano é a formação que a gente tem hoje de PLR. E a nossa formação, inclusive, tem duas coisas que a gente precisa deixar bem claro. O que a gente pede na minuta, inclusive, são valores bastante superiores ao que a gente contrata. Mas o que a gente contratou, só para dar um exemplo muito claro, do ano de 1996, a PLR era 72% do salário, no caso era do salário base, mais R$200. Mais R$200. A gente saiu de um volume lá, por exemplo, do cargo de caixa, que na época de 95 tinha uma quantidade muito superior ao que tem hoje, de 1,06 salários. E era uma espécie de meio de carreira, Meio né? de carreira. Naquele tempo, no banco lá da década de 90, você entrava como escriturário, técnico bancário ou algum cargo assistente num banco privado, e o segundo cargo em ascensão era já o de caixa. E você passava algum tempo na função de caixa para ir ascendendo algumas funções no banco e era muito menor a quantidade de funções no sistema financeiro. E mesmo como caixa, você ainda saía de um determinado ponto de caixa e ia crescendo. Isso, é como se fosse uma carreira de caixas, né? Carreira dentro dos caixas. E aí tinha alguns gerentes, mas a quantidade de gerentes naquela época eram bem menor a quantidade de funções, além de
escriturários, as funções mais básicas, mais caixa, mais alguns gerentes que tomavam conta desse ambiente de caixas e mais as gerências em vários locais. E os departamentos nos bancos eram muito grandes, os departamentos que faziam o trabalho de back, como a gente chama, o back-office das agências. Hoje ainda continua tendo um trabalho muito significativo na categoria bancária desse trabalho que não aparece nas agências bancárias, que está por trás do serviço das agências bancárias. Mas hoje a gente tem uma quantidade de funções muito grandes, mesmo nos ambientes das agências bancárias, mesmo essas que estão sendo fechadas. Uma então, especialização, uma especialização. Né? Então a gente está falando aí de um valor que saiu de R$ 617,60 em 1995, e agora a gente já está o que está contratado, tá, pessoal? O que está contratado. Em 2025 para R$ 17.378,17. A gente está falando de uma evolução que saiu de 1,06 salários para hoje 3,81 salários. Então, existe uma evolução, não do jeito que a gente queria, até porque a nossa formulação de minuto é muito melhor, mas existe uma evolução efetiva no valor, inclusive nos montantes que são distribuídos pelos bancos a cargo de PLR. E o que a gente quer na PLR, na realidade a gente não queria PLR. Se a gente for pegar na ponta do lápis, a gente não queria. A gente queria que o salário das pessoas fossem melhores. Porque, de alguma forma, a PLR serve para o quê? Para justificar a máxima exploração do trabalhador. Então, em primeira olhar, o trabalhador seria muito melhor remunerado se ele tivesse salário direto, em vez disso que é um salário indireto, que compõe a remuneração geral da categoria. A gente também precisa tentar detalhar aqui, nesse episódio que a gente está falando sobre PLR, para as pessoas poderem entender, né, como se dá essa negociação, as regras de cálculo, né, elas são definidas nacionalmente pelo acordo da categoria. Você pode detalhar como isso cresce, como isso evolui, Zé? Cada banco assim, existe uma regra geral para o sistema financeiro brasileiro, as SAs, fazerem as demonstrações contábeis. Isso é uma regra da lei das SAs normal. Só que tem banco a banco que faz a forma de apropriação da lei da SA de forma diferenciada. Vou falar alguns exemplos. Tem banco que normalmente, inclusive está com ações abertas, que de 3 em 3 meses eles vão fazendo comparativos de valores e vão soltando comunicados ao mercado para que suas ações sejam mais valorizadas, que tenham mais distribuição de dividendos. Então tem toda uma regra e cada banco vai se apropriando dentro da lei das SAs. Normalmente os bancos fazem da semestralidade uma divulgação de valor. Então, o lucro do primeiro semestre, lucro do segundo semestre. Normalmente é isso. Tem algumas exceções, por exemplo, a Caixa Econômica faz, na hora da construção da PLR, faz um adiantamento para na segunda parcela fazer uma complementação. A forma de apresentação de resultado da Caixa é diferente da maioria dos bancos. E também tem as construções que a gente fez também evoluindo dentro da construção de PLR. Hoje a gente tem uma construção de PLR para a categoria e a partir desse básico da construção da PLR da categoria, nós temos construções para além dos programas diretos de PLR do sistema financeiro. Por exemplo, na Caixa, no Banco do Brasil e no BNB, a gente tem construções a mais do que está na convenção geral de PLR da categoria. Então, a gente conseguiu evoluir, principalmente ali nos governos do início do século XX, século XXI, do Lula, que a gente conseguiu evoluir na construção daquilo que a gente chamou de PLR social ou daquilo que a gente conseguiu construir de PLR bônus ou PLR diferenciadas daquilo que é o modelo da categoria. E evoluindo, inclusive, na quantidade de valor fixo e valor proporcional dentro para cada um dos bancos. Então, tem uma regra própria aí, tanto para a Caixa Econômica como para o Banco do Brasil, e que a gente conseguiu evoluir agora recentemente no BNB, mas que essa regra a gente vai precisar, inclusive, colocar um peso diferenciado agora esse ano para os empregados, funcionários do BNB, por
porque ela está sendo ameaçada. A gente conseguiu evoluir no modelo de construção de PLR para o BNB, que foi significativa até semestre passado, mas infelizmente ela está sendo ameaçada por uma incompreensão do próprio SESC, e a gente está fazendo, no meio dessa campanha salarial, um apelo aos empregados do BNB que se unam aos seus sindicatos, exatamente para a gente evoluir e continuar evoluindo na PLR do BNB, que está sendo atacada diretamente. A gente conseguiu evoluir lá numa construção, saindo de 25% para 48% do lucro da possibilidade de distribuição, e ela novamente está sendo atacada para reduzir, para chegar lá no máximo aos 25%, que é 25% de 25% dá 6,25%, só poderia ser distribuído num banco público até 6,25%. A Caixa já distribuiu até 17% do lucro líquido dela. Só porque tem convenção coletiva. Se fosse apenas um acordo Caixa, ela não poderia suplantar esse valor. E como é um acordo de setor, a Caixa utiliza essa, digamos, diferenciação. O Banco do Brasil já fez isso também, para conseguir evoluir nos valores a serem conquistados e liberados para todos os empregados. Senão a gente teria uma grande dificuldade, porque o modelo imposto ao sistema bancário público, ele impõe um limitador que é menor em quantidade de valor do que para os bancos privados. Eu acho que vale a pena a gente voltar a essa temática, né, da contextualização, Sim. trazendo que no final da década de 90 do século passado, a gente tinha uma realidade que os bancos privados conseguiam entregar PLR, enquanto os bancos públicos, sob o governo FHC, estavam massacrando os trabalhadores, Tinha o né? consenso de Washington, né, Márcio? Exatamente. Naquela época, a frase, o diálogo com a categoria, o diálogo com os trabalhadores é que o desfazimento do setor público em geral, para tudo, ficaria diretamente, é um dos itens do consenso de Washington. Era não ter patrimônio público e as empresas todas irem se desfazendo dos seus patrimônios públicos. Então, naquele tempo lá, o diálogo entre Ronald Reagan e Margaret Thatcher sobre o desfazimento de tudo, a privatização de tudo, levou exatamente os bancos públicos que estavam lá à época a terem os seus patrimônios cada vez mais reduzidos. E contratação de direitos não era coisa a ser valorizada nessa construção coletiva. É tanto que os colegas que, eu acho que ainda tem um ou outro colega em banco público que era daquela época, nos falam muito sobre os 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, em que os bancos públicos concederam 0 de reajuste. Os bancos privados tiveram um reajuste, mesmo que menor do que a inflação. Pequeno, menor do que a inflação do período, que inclusive a gente teve um choque naquela época do real, da estabilização, em que as inflações foram muito altas. Então, nem mesmo conseguir chegar ao valor da inflação era conseguido. Mas, mesmo assim, nos bancos privados, pela construção coletiva, lá de mais de 30 anos de convenção, a gente conseguiu ter algum tipo de reajuste. Mas, para os bancos públicos, que estavam fora da mesa única de negociação, todos aqueles anos foram marcados com 0 de reajuste. Então foram 8 anos de reajuste 0 na Caixa Econômica, 8 anos de reajuste 0 no Banco do Brasil, 8 anos de reajuste 0 no BNB. É um achatamento salarial completo. Achatamento salarial completo e para completar o outro pedaço. Se fosse um achatamento salarial, era uma coisa, mas com desfazimento. Porque, além de não ter contratação, pessoas estavam sendo obrigadas a saírem dos bancos. É o chamado PDV, né? Os PDVs, inclusive alguns PDVs bastante sérios, que pessoas chegaram a tirar suas próprias vidas naquela época, porque não tinham opção nem mesmo de deslocamento. Então, isso é uma das coisas que ficaram registradas na história. Mas como o que a gente está dialogando aqui tem uma parte histórica e tem uma parte mais atual, a PLR tem uma evolução. E essa evolução, na hora de contratar, ela é muito importante para a gente, Márcio. As pessoas, às vezes, não entendem por que e aí eu já estou puxando o diálogo lá para um outro lado, por que a gente só deixa para, numa negociação coletiva, estabelecer o elo de valor, as cláusulas econômicas, nas negociações finais. Mais uma vez eu repito,
Se nós apresentássemos a pauta de negociação, a pauta nossa de reivindicações, que passou esse ano por mais de 55 mil crivos na hora da nossa consulta, se a gente começasse pela pauta econômica, as outras pautas não seriam discutidas, porque eles sentariam na mesa e diriam: vocês só querem discutir pauta econômica. E a gente já passou por pauta de direitos coletivos quanto à inclusão de PCDs. A gente está apresentando pauta. Provavelmente, as devolutivas dessas nossas pautas de segurança bancária, de endividamento da categoria, de resolução de saúde, assédios, tudo isso, só vai começar a ter devolutiva do lado patronal a partir de agosto. Para isso, a gente tem que passar por toda a pauta, deixando inclusive a pauta econômica para o final, porque se a gente inverter essa lógica, a gente não vai ter ouvidos de jeito nenhum da parte patronal das outras cláusulas que são tão importantes para a nossa conquista enquanto categoria. Ajudou a compor, né? É uma composição geral. Uma proteção para a categoria. É isso que as pessoas têm que entender, que a gente tem um formato de fazer negociação em que a gente apresenta dados, em que a gente colhe dados, em que a gente faz a construção em mesa de negociação para lá na frente a gente apontar: esse é um direito importante a construir, esse é um direito importante a colocar no papel, esse é um direito importante, inclusive, a debater um pouco mais e lá na frente a gente fazer uma construção para ver se a gente consegue evoluir. Por exemplo, essa pauta que a gente tem colocado em mais de uma campanha salarial de redução de jornada de trabalho para a categoria bancária, já existe, inclusive, alguma sinalização do lado patronal. Mas a sinalização é de continuarmos o debate. Não é a sinalização de dizer: vamos encerrar o debate e a gente não quer mais negociar. E não é para assinar, né? Não é para assinar. Não é para assinar. Mas a gente, enquanto a gente continua evoluindo no debate, a gente vai fazendo essa construção junto a quem é muito importante nessa construção, que é a sociedade. A sociedade já entendeu que é muito importante reduzir jornada de trabalho. Mas talvez o lado patronal, aquele que eu volto a dizer, o lado mais perverso da humanidade, que é o dono de um banco, ele não conseguiu compreender que se não tiver alguém para comprar um produto bancário, com o ganho de produtividade que a gente tem hoje, o banco dele vai diminuir de tamanho. A sociedade. A sociedade, de uma forma geral. A gente está chegando aqui, Zé, num momento de discutir a PLR, né? A partir do quê, né? Dos dados que focam a manutenção do poder de compra dos valores fixos, né, da PLR, frente a eventuais reduções no crescimento dos lucros. A gente tem esse momento realmente de discussão. E como que você aguarda que essas discussões se darão lá na mesa da FENABAN em São Paulo? Márcio, depois de passado todo o cronograma em que a gente vai fazer a evolução de toda a pauta, então a gente vai discutir cláusula a cláusula aquilo que a gente colocou na minuta. Cláusula a cláusula. A gente vai chegar ao momento da discussão de índice, valor de PLR, quanto seria o reajuste no valor dos tickets, seja lá alimentação ou refeição, 13ª, sexta, tudo isso a gente vai chegar a esse momento. Para isso, a gente precisa cada vez mais expor que nenhum banco tem problema de lucratividade no sistema financeiro brasileiro. Uhum. Um ou outro passa por algum momento de dificuldade momentânea, mas que lá na frente você vê que os bancos continuam dando muito lucro no Brasil. Com exceção, é claro, daqueles bancos picaretas, por exemplo, esses que deram muitos golpes aí. Eu vou dar um exemplo muito claro, um tal de Digimais, que é de um banco de um pastor, que deu um golpe em vários servidores lá no estado de São Paulo. Ou o Caso Master, agora, que eles mesmos estão com raiva do Caso Master, porque uma parte daquilo que é recolhido pelos próprios bancos é pago como se fosse uma taxinha para manter o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então, em cada investimento tem uma parcelazinha que é dinheiro público. Mais uma vez, tem que deixar claro para as pessoas. É dinheiro público. O Márcio foi lá e fez uma aplicação no CDB, num banco. Uma partezinha dessa aplicação vai lá para o FGC, que é dinheiro do Márcio, que é dinheiro público, não é dinheiro do banco. Não é dinheiro do banco.
É dinheiro do Márcio. O Eduardo vai lá e faz uma aplicação num fundo de investimento que tem FGC, um determinado banco. Uma partezinha vai lá para o FGC. É dinheiro público. Só que como é dinheiro público administrado a partir de um pool de bancos que fazem isso para proteger o próprio sistema, eles ficaram com raiva porque abalou a credibilidade deles. Porque o Master foi exatamente isso. Mais de 60 bilhões que precisaram ser devolvidos às pessoas que fizeram os seus investimentos e deram com burros na água por causa de um banco picareta. E tem muitos picaretas que se fazem aí de banqueiros no Brasil, que estão escondidos e que a gente precisa desmascarar. Mas para esse caso, voltando ao tema aqui da construção de direitos, o tamanho da lucratividade, que é isso que a gente vai debater quando chegar a hora de dizer, banco, você tem tantos funcionários, você deu tal lucratividade e você pode sim pagar uma PLR melhor, você pode sim ter um índice melhor de reajuste. O índice da categoria, o que o Diese nos falou é que por volta da nossa convenção coletiva, nossa data base em setembro, 1º de setembro, a gente provavelmente vai estar ali entre 4,70 e 4,90 de inflação. Tudo isso vai estar variável, porque já teve em 4,95, baixou para 4,80, 4,80 e pouco, menos de 5. Porque a variável guerra, ela está muito atrelada ao tamanho da inflação de alimentos, que a gente tem uma possibilidade de estar muito séria no meio desse conflito que está acontecendo espalhado pelo mundo. No Oriente Médio, e na Europa. Exatamente. Então, a gente tem algumas variáveis que pode puxar a inflação um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas está ali entre 4,90, 4,80 e 5%. Com os 5% que a gente está pedindo de reajuste, acima da inflação, a gente estaria falando ali de um índice de cerca de 10% somatório. Ou 10% para cima, um pouquinho abaixo de 10%. Esse é um índice. Só que o sistema financeiro brasileiro, a última, que em toda mesa, a gente não fala especificamente só sobre um determinado tema. Como os bancos normalmente falam sobre olhar para uma planilha de saúde e a gente fala que a planilha de saúde é investimento na carreira das pessoas, é investimento na qualidade de vida das pessoas, e eles olham para a planilha e dizem isso aqui é custo, isso aqui é custo, isso aqui é custo, custo em tomar de conta das pessoas que estão adoecidas por problema mental. E ajudando ele a fazer um lucro. Isso. Absurdo. Isso. Mas eles olham tudo como custo. E na mesa de negociação, já em algumas vezes, eu já estive presente a esses momentos, em que eles abordam o custo, sempre o custo, e a gente afirma que seria muito mais caro para o banco não ter uma qualidade de vida dos trabalhadores bancários para continuar entregando uma ótima rentabilidade, que é isso que se mostra no sistema financeiro brasileiro. Só que eles falam de um negócio chamado custo de oportunidade. E o que é custo de oportunidade, para ficar mais claro para as pessoas? Seria um banco pegar apenas o dinheiro, jogar numa letra do governo, ter os 14,25 que está tendo hoje de retorno das NTN, das NTNB, e não ter absolutamente problema nenhum. Seria ir para casa, jogar o dinheiro dentro do cofre do governo e receber os 14,25. Só que eles mandam nessa política. A gente afirmou para eles. Eles mandam nessa política de juro alto. Enquanto os banqueiros continuarem mandando nessa política de juro alto, a gente tem uma sociedade que vai ter vários problemas, inclusive para lidar com problemas que são de ordem coletiva. Como é que a gente vai ter uma melhor qualidade de ensino, melhor qualidade de saúde, melhor qualidade de serviços públicos, se tem alguém que vai lá e drena boa parte do recurso que seria repassado à sociedade de uma forma geral, mas que só fica na mão de alguns que são os donos do mercado, que são os bancos. Então, falando de maneira clara e objetiva, né? Quanto que isso significa anualmente, se a gente for olhar, por exemplo, para o último ano, Zé? Cada 0,5%, segundo dados do Diese, em que eu acredito muito, cada 0,5% que é um cálculo baseado em números que são
factíveis, Sim, que estão lá, inclusive, suporte de transparência. sim, cada 0,5% é cerca de 40 bilhões de reais que é tirado do orçamento público. Cada 0,5%. Como a gente está hoje com uma das maiores taxas de juros do mundo, com o desconto da inflação, só para fazer uma conta burra, 14,25 menos 5 dá juro real de mais de 9%. A pessoa ganha 9% sem fazer absolutamente nada. Só Isso colocando dinheiro. só escondendo o dinheiro lá dentro do cofre do governo e deixando de fazer, não tendo absolutamente problema nenhum, só recebendo isso. Enquanto isso, você desestimula completamente a atividade produtiva, a atividade que contrata gente, a atividade que deixa agências bancárias abertas à população, atividades bancárias que atendem a população nos seus caixas, e vai fechando, vai fechando, vai fechando, concentrando cada vez mais renda. E é esse diálogo que a gente vai apontar daqui a pouco, quando a gente estiver dialogando sobre o tamanho do percentual que a gente vai arrancar nas mesas de negociação. Para isso, mais uma vez, a gente chama a toda a categoria bancária, está muito atenta, a gente precisa de mobilização nas ruas, nas redes, em todos os cantos, conversar sobre a campanha salarial, conversar sobre os direitos, porque essa construção faz com que em algum momento, alguém, via pesquisa interna nas empresas, ela entenda que esses assuntos foram consultados pela gente e são muito importantes para quem está lá construindo em cada local de trabalho a lucratividade de cada banco. Deixa eu fazer uma provocação para vocês, no seguinte sentido, né? E se a gente invertesse isso que você acabou de nos trazer aqui como informação relevante para a mesa de negociação? O que significa, por exemplo, né, você, ao invés de colocar o dinheiro lá na cesta do governo para ter esse rendimento, você colocar o dinheiro no trabalhador e que se transforma numa lucratividade, porque assim, enquanto a indústria, o comércio tem uma lucratividade anual que sai de 10% e vai até 15%, o banco consegue anualmente um rendimento no mínimo de 20%. Isso. A cada 5 anos, o banco dobra o seu valor. Sim. E quem ajuda a construir essa lucratividade não são justamente os trabalhadores que estão lá diariamente fazendo com que os produtos sejam consumidos pelos clientes dos bancos? É exatamente isso que você falou. Na nossa lógica, se a gente tivesse mais pessoas no sistema financeiro contratadas diretamente pelos bancos, com melhores planos de cargos e salário, com melhores salários, com melhores condições de trabalho, com melhores condições de saúde, a gente teria um sistema muito mais produtivo, Menos adoecedor. menos adoecedor, muito provavelmente necessitando de uma jornada de trabalho menor, Uhum. com maior qualidade de vida para as pessoas, comparado, é claro que tem que comparar com alguma coisa na sociedade. A gente tem um sistema que adoece efetivamente as pessoas. O sistema financeiro brasileiro, para os trabalhadores, ele adoece. Os números estão lá no INSS, os números estão 40%. claros, muito claros, e a doença que antes era por repetição, lesão por repetição, esforço repetitivo. agora são problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, porque as pessoas dão ao máximo da sua Se doam, né? produtividade na jornada de 6 horas, que é menor na categoria, na jornada de 8 horas, que é a maioria na categoria. Elas se dão ao máximo. E às vezes não conseguem, e aí a gente dialoga também com outro item que a gente apresentou na pauta de negociação, que é o direito de desconexão da categoria. Bateu o ponto, finalizou a jornada, não é para ficar se lembrando, dizendo que no sábado eu vou ter que visitar meus parentes para vender seguro. No domingo eu vou num chá de baby, aí tô olhando lá, tem vários amiguinhos do meu filho, eu vou dizer assim, você já tem um plano de previdência para o seu filho? Meu Deus! Isso acontece, Márcio. Nossa, que absurdo. Isso acontece. Só para você ter uma ideia, tem colegas bancários aqui que chegam pra gente e dizem que foram para funerais, e eu não tô falando brincadeira, coisa muito séria, foram para funerais e aí fazem os comparativos dos mais diversos. Como a pessoa tá meio que no automático,
chega lá e começa a vender seguro de vida num funeral. Esse direito de desconexão faz com que a pessoa trabalhe 24 horas, não na frente do computador, mas na cabeça. Essa ausência do direito de desconexão, né? Você Porque fica direto trabalhando, direto, você não consegue desligar do trabalho. a sua mente é obrigada a ficar 100% do tempo maquinando alguma estratégia Isso. de conseguir vender produtos do banco. E aí deixa eu lembrar outra coisa, que E é uma coisa tão comum. Eu acho que isso aqui é a coisa mais comum que eu inclusive já repeti num outro programa que a gente teve aqui sobre o tema. Tem aquela mensagem que chega 19 horas, depois que a sua jornada de trabalho encerrou ali às 17, 18 horas, aí chega a mensagem dizendo assim, a mensagem do grupo da agência. Teoricamente, o grupo da agência ou do grupo de trabalho, do local de trabalho, seria para vamos se reunir num bar, vamos para o aniversário de tal pessoa, mas aí vem uma mensagem de uma pessoa desavisada, ou certamente avisada, que ela diz assim, pessoal, eu tô mandando essa mensagem, mas não é para fazer hoje não. Amanhã de manhã a gente vai fazer uma reunião sobre o temática seguro, capitalização. É só para lembrar para vocês que amanhã a gente vai fazer a reunião sobre essa temática e a gente vai cobrar meta. E por que não mandou a mensagem só no outro dia? E por que não mandou a mensagem No no horário de horário trabalho. de trabalho da pessoa? Por quê? A pessoa não tem o direito de se desconectar. A pessoa chega, tem alguns que relatam quando chega ali o horário do domingo à noite, que começam a ouvir uma música de um determinado programa que passa no domingo à noite, nas 20 horas, ele começa a lembrar de que no outro dia ele vai trabalhar e já começa meio que ficar deprimido. Ele não teve o direito de descanso no sábado, ou teve, mas foi cesseado por algumas mensagens. No domingo ele já relembra que na segunda-feira ele vai reiniciar a jornada de trabalho que é tão perversa. É 247, né? 24 horas, 7 dias por semana. É meio que isso, meio que é a jornada de um trabalhador mecanizado. E isso acaba sendo bastante complicado. E a PLR seria uma maneira de você reconhecer essa dedicação dos trabalhadores. Como a gente faz o cálculo da PLR hoje em dia? Os bancos apresentam seus lucros e a partir do lucro existe uma parte desse lucro que é destacado de cada banco e chega-se a um valor linear que é pago a todo mundo. E uma determinada parte, como a gente falou, é proporcional ao salário de cada pessoa com um teto. Tem um piso e tem um teto. Como se fosse um anuênio. Como se fosse um anuênio. Tá. Só que com um piso e com um teto. Tá. Tem um piso e um teto para cada um trabalhador. Uhum. A formação que tem para dentro da categoria de uma forma geral, hoje a gente tem, eu vou pegar valores aqui só para deixar bem claro o que a gente tem contratado hoje. Você entra no site do Sindicato dos Bancários, a gente tem aqui a parte aqui de acordos e a gente tem o que a gente tem efetivo, que é o de 2024 a 2026. De 2024 a 2026, o acordo coletivo aditivo de PLR, ele fala exatamente de um valor contratado até a PLR do semestre passado. Portanto, essa próxima vai depender do que vai sair ser de negociação. Ali no mês de agosto, isso, quando a gente chegar na valoração, ou melhor, no tema rendimentos. Isso. Ou seja, o que vai ser negociado em termos de ganho real, porque não vai se abrir mão de ganho real, Sim. mesmo que isso signifique ir para o enfrentamento. Sim. Assim como também a PLR. Sim. Só para lembrar, vocês lembram quando eu falei da regra que no início era 72% do valor do salário, né? 72% de um salário base. Isso. Agora a PLR é 90% do salário base. A gente evoluiu entre 72% para 90%. 72% lá no início, em 1995, para 90% hoje. A última PLR, né? Que é a última PLR que foi paga. Do salário base, acrescido de
as vigentes a 1º de setembro de 2024, que foram atualizados pelos índices da categoria, quando em 25 e agora na primeira PLR, ou a de 25, que ficou até o pagamento da primeira, que aconteceu em 2026. Que foi em abril. Isso. Março, abril, variou muito de banco a banco. Certo. De um valor fixo de R$ 3.343,04. Só que esse valor foi atualizado pelo índice da categoria que a gente conquistou em mesa de negociação já do acordo passado. Certo. Limitada a um valor de R$ 17.933,79. O valor do percentual fixo normalmente tem um teto, o teto é 12,8% do lucro líquido das empresas, certo? A regra básica, se o valor da regra básica da PLR é 5% do lucro líquido, podendo chegar a 2,2 salários, e normalmente esses bancos, tanto Itaú como Santander, como Bradesco, eles batem esse teto sempre da PLR pelo tamanho da lucratividade. Nos bancos públicos tem uma outra formatação, porque em vez de ser o percentual de distribuição chega a 4% do lucro líquido, e aí varia a nomenclatura disso. Na Caixa Econômica é PLR social, no Banco do Brasil é uma regra bônus, então varia muito. O BNB tem outra nomenclatura, mas que tem um percentual de distribuição linear que é maior do que o da categoria. Ou seja, a gente está falando de valores que são consideráveis, né, para qualquer trabalhador brasileiro. Sim. E quem construiu isso foi cada alma que está dentro de cada colega bancário. A categoria bancária que abriu essa janela para o conjunto da classe trabalhadora brasileira. Exatamente. Por isso é importante, né, Zé, reforçar aqui. E eu deixo ao seu encargo, porque você é o nosso representante mora aqui dos trabalhadores do setor do ramo financeiro no Ceará, convidar as pessoas a se engajarem nesse momento de luta, né? Nós estamos no dia 29 de julho e nós temos até o dia 1º de setembro uma luta muito forte. E eu queria colocar aqui para que você finalizasse esse episódio convidando e convocando as pessoas a estarem diariamente nessa luta. Márcio, isso me permite, esse chamamento me permite falar dessa construção. A construção da campanha salarial vem lá desde o início, lá em que teve uma conversa com você no seu local de trabalho, uma escuta do seu sindicato, uma conversa de você com seus colegas de trabalho, uma pessoa que veio para uma assembleia, uma pessoa que foi como delegado para o encontro regional, para o encontro estadual, para a nossa convenção, na nossa conferência nacional. Essa construção se dá a partir daí. Se dá a partir da consulta que você respondeu. Se dá a partir do incontentamento que você tem com o seu salário, com a sua condição de vida, com a sua condição de trabalho. E você vê a lucratividade do banco e você não vê o banco reconhecendo o seu esforço na construção daquela lucratividade. Exatamente isso. Então essa construção de pensamento individual que chega na coletividade, que é representada através do seu sindicato, esse momento ele precisa estar presente agora. Se não estava presente no início do ano, mas que ele esteja presente agora, porque a gente está afunilando para chegar ao momento em que a gente apresenta a nossa pauta e os bancos vão dar as suas contrapropostas. A proposta é a nossa. O que os bancos vão dar na mesa de negociação são contrapropostas. E do tamanho que vier a contraproposta, aí a gente vai ter que fazer uma análise sadia, vai ter que fazer uma análise de verificação, de comparação, de valoração da categoria. Essa valoração é parte por você que está aí numa Caixa Econômica lá em Senador Pompeu, ou do Banco do Brasil que está aí no Mauriti, ou o colega que está lá do outro lado, no estado, lá pertinho de Sobral, das agências perto de Sobral, ou aqui da capital, em Fortaleza. Depende muito de você saber o tamanho que você quer ser valorizado. Para isso, o sindicato chama você para mobilização, para participação, para tudo aquilo que você puder falar com os colegas, para que esse momento você cobre efetivamente e o bancário, a bancária precisam ser valorizados pelo tamanho da lucratividade dos bancos,
para que ele continuar sendo reconhecido na sociedade como uma pessoa que constrói o futuro dessa nação. E para construir isso, a gente precisa ter melhores condições de trabalho, melhores condições de saúde, segurança, que a gente tenha uma contratação mais justa e que a gente precisa evoluir enquanto salário, direitos e conquistas. Para isso, a gente chama você à participação. Leia as minutas que estão disponíveis no site, faça o acompanhamento para e passo daquilo que está acontecendo nas nossas mesas de negociação. Até o começo agora do mês de agosto, a gente vai começar a ter as devolutivas, mas para isso a gente precisa do engajamento da categoria. Sindicato não é apenas a direção do sindicato, nós somos cerca de 80 pessoas só na direção, categoria são cerca de 10 mil pessoas espalhadas pelo estado todo, e para isso precisa de todo esse envolvimento. E esse envolvimento se dá você conversando com um colega de trabalho, você participando de um podcast, você ouvindo as nossas mídias, você participando nas nossas redes, você cobrando o seu banco, se tiver uma pesquisa interna, você mostrando a sua insatisfação. Com essa insatisfação não sendo demonstrada apenas por seu sindicato, o sindicato é importante que saiba da sua insatisfação, mas que você demonstre a sua insatisfação também para o seu patrão, seja lá ele público ou privado, para a gente ter a melhor contratação possível até 31 de agosto. Em 31 de agosto a gente quer ter sim a melhor construção em mesa para cada bancária poder exercer seu direito na votação individual, através do sistema, muito provavelmente do sistema Vota Bem, e que vai permitir para você expressar, a partir do seu voto, a sua concordância ou discordância daquilo que foi conquistado em mesa. E se for necessário, a gente chama a categoria a pensar coletivamente, e se for necessário mesmo, a gente partir para um movimento mais sério, mais de defesa dos nossos direitos, podendo até chegarmos até uma necessidade de fazer algum tipo de mobilização mais forte, greve, para que a gente conquiste e não involua em direitos. Nosso objetivo aqui é construir mais direitos a partir das nossas negociações e a partir da nossa insatisfação. É isso, o sindicato chama você à coletividade. Obrigado, José Eduardo Rodrigues Marinho, nosso presidente, nosso líder aqui. A gente está fazendo esse episódio especial falando sobre PLR. Hoje é dia 29 de julho de 2026 e a gente está chegando na reta final da campanha, que é o mês de agosto, o mês em que tudo vai ser decidido, e a gente chama você a participar, como foi acabado de convocar aqui pelo nosso grande líder, o presidente do Sindicato dos Bancários do Ceará. A Tribuna Bancária volta na próxima A Tribuna Bancária volta na próxima quarta-feira e a gente estará junto aqui com mais um episódio do interesse dessa categoria do ramo financeiro, que é uma das mais bem representadas do Brasil. Um abraço e até lá. Tchau, tchau, pessoal. O Sindicato dos Bancários do Ceará apresentou Tribuna Bancária Podcast, espaço onde você ouve as fontes que sabem das coisas e vão agregar conhecimento ao seu dia a dia. Produção e apresentação, Márcio Rodrigues, Sandra Jacinto e Normando Ribeiro. Até a próxima edição.